Questão de concurso, ainda sobre atos processuais. Juiz substituto, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Quanto a prazos, marque a alternativa incorreta. Veja, ele está pedindo para você a alternativa incorreta. Muito bem, vamos para a letra A. O prazo para o litisconsorte recorrer será contado em dobro, ainda que apenas um tenha sido sucumbência, ok? Letra B. São dilatáveis, a critério do juiz, quaisquer prazos dilatórios ou peremptórios nas comarcas onde for difícil o transporte. Na nossa aula nós falamos disso. Se a comarca está situada em um lugar muito distante, por exemplo, na Amazônia, onde não existe estradas, as estradas são verdadeiros canais de rios, ou quilombolas que se situam, que moram em pé de serra, em lugares muito distantes. Nesse caso, prorroga-se tanto os prazos dilatórios quanto os peremptórios. Aqui o candidato é induzido a pensar que nesse caso não há possibilidade. É a única possibilidade que é possível. Letra C. Feita intimação no domingo, o primeiro dia do prazo, havendo expediente na segunda-feira, será a terça-feira. Correto? Sem problema nenhum. Lembre-se, se foi feito num dia não útil, começa a fluir no dia útil. Só que você exclui o primeiro dia e inclui o último dia. Portanto, começa na terça-feira. Letra D. Quando a lei não assinalar outro prazo, olha só, as intimações somente obrigarão ao comparecimento depois de decorrido 24 horas. Correto também essa alternativa. A alternativa que ele está procurando é a alternativa incorreta. Letra A. O prazo para o litisconsorte recorrer será contado em dobro, ainda que apenas uma das partes tenha sido sucumbente ou tenha sucumbido. Veja, se uma das partes sucumbiu, quem vai ter legitimidade para recorrer? Ora, é só uma das partes. Então o litisconsórcio, nesse caso, se desmembra. Por quê? A outra parte não tem mais legitimidade de ir para frente. Você só pode recorrer daquilo que você perdeu. Se a questão está falando que apenas uma das partes sucumbiu, só uma perdeu, a outra ganhou, somente uma pode ir para frente. Só uma tem legitimidade, então não haveria por que conceder prazo em dobro. Bom, mas nós vamos além. Na sua prova, você vai muito além. Porque se for uma questão de segunda fase, você vai abrir o seu Código de Processo Civil, seja de qualquer editora. Estou falando com você, qualquer editora. Vai verificar a matéria súmula do STJ ou do STF. Lá existe esse tópico, existe essa bandagem lá, correto? Então você vai procurar a súmula 641. Estou falando que você vai fazer isso porque é lícito no seu concurso. Segunda fase, os códigos são permitidos desde que não sejam anotados. Eles trazem todas as súmulas do STJ, do STF. E se você for na súmula 641 do STF, ela diz, abre aspas, não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. Então veja, uma súmula do STF, mas existe também o julgado pacífico no STJ nesse sentido. A explicação ela é doutrinária, ela é técnica. Litisconsórcio, duas ou mais partes estão litigando num determinado lado, um determinado polo da ação. Ora, chegou na fase de sentença, apenas um sucumbiu, o outro ganhou. Quem ganhou
não tem legitimidade para recorrer, fica para trás. Ali extingue a relação processual para ele. O outro pode ir à frente, pode fazer o seu recurso. Se ele pode fazer o seu recurso, só ele tem legitimidade. Desmembrou-se, acabou o litisconsórcio. Então não haveria por que conceder prazo dobrado para as partes. A explicação é essa. Vejam, caiu no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nós estamos trazendo aqui a prova do crime, prova da materialidade. Estude essa questão, anote o que eu estou te falando, porque isso pode cair, ou melhor, isso cai em concurso. Isso despenca em concurso. Ok. Comunicação dos atos processuais. Primeiro ponto, intimação e citação. Ora, a intimação, eu sei quando é intimação, porque ele diz aqui, o Código de Processo Civil conceitua intimação. Intimação é o ato que se dá ciência a alguém dos termos do processo. Observe uma coisa aqui, meu amigo, importante. Eu estou falando que se dá ciência a alguém. Não estou falando da ciência a terceiros. Estou falando que a intimação dá ciência a alguém. Esse alguém, que o código não fala aqui, mas subentende-se, está numa linguagem subliminar, é sujeito do processo. Então eu dou ciência, através da intimação, eu dou ciência ao sujeito do processo. Sujeito do processo são partes, juiz, autor, réu e juiz. Então eu dou ciência ao autor ou ao réu de algo do processo. Não estou falando de terceiro. Isso caiu no concurso, vou provar para você. Provo para você que isso é importante. Diferenciar da citação. Citação não tem erro. Citação você chama alguém para se defender. Dá ciência de que existe uma ação contra aquela pessoa e que aquela pessoa tem oportunidade para se defender. Isso é citação, não confundir com intimação. A intimação, vou repetir, se dá ciência a alguém sobre termos do processo. Esse alguém são partes, são pessoas envolvidas no processo, não terceiro. Não se está falando aqui de terceiro. Ok. Como que funciona a comunicação das partes? Bom, vamos separar capital, vamos separar comarca do interior, que tem publicação oficial do Diário da Justiça, comarcas que não tem publicação, órgão oficial para publicar Diário da Justiça. Correto? Nas comarcas onde há publicação, onde há órgão oficial da Justiça para publicar o ato, a intimação se dá com a simples publicação. Aqui merece um OBS. Jurisprudência. O STJ afirmou o entendimento de que a intimação é do advogado. A intimação é para o advogado. Dirige-se para o advogado. Ela não se dirige para a parte. Isso é importante você observar. Por quê? Imagine a seguinte situação. Publicou lá uma determinada decisão que cabe recurso, da qual cabe recurso. Se não constou o nome do advogado, mas constou o nome da parte, ainda que a parte avise ao advogado que houve aquela publicação, correto? Ainda que seja avisado pela parte, existe uma nulidade, existe uma deficiência na comunicação do ato, o ato é nulo por cerceamento de defesa. Correto? Isso é importante. Observar que a intimação se dirige ao advogado, não se dirige à parte, se dirige ao advogado. Guarde isso, porque isso é importante. E você, nota 10. Muito bem. Onde houver órgão da justiça para publicação do ato, onde houver órgão para publicação, a situação muda de figura. A situação é diferente. Neste caso, onde não houver órgão oficial,
nesse caso, a notificação, as intimações são pessoais. As intimações são pessoais. Se o advogado reside naquela comarca, o advogado deve ser intimado pessoalmente para vir praticar um determinado ato processual. Se o advogado não reside naquela comarca, ele tem que ser intimado via postal de determinado ato, sob pena de nulidade do ato de cerceamento de defesa. Matéria pacífica no Superior Tribunal de Justiça. Correto? Bom, as cartas são meios por excelência para notificar, para intimar, para comunicar atos processuais. Nós temos, por exemplo, carta precatória. A carta precatória, ela é aquela dirigida entre juízes do mesmo grau de jurisdição. Então, o juiz, por exemplo, da comarca do Rio de Janeiro precisa intimar o juiz da comarca de São Paulo. Neste caso, ele vai remeter uma carta precatória para o juízo da comarca de São Paulo. Muito bem. Imagine a seguinte situação, que é dirigida ao juiz da execução, por exemplo, da comarca de São Paulo. O juiz da comarca do Rio de Janeiro remete uma carta precatória ao juiz da comarca de São Paulo, especializado em execução. Mas o feito é da competência do juiz da comarca de falências e concordatas. Ora, imagine essa situação foi objeto de concurso público para juiz de direito. A pergunta era, o que fazia, ou o que faria, melhor dizendo, o juiz da comarca de São Paulo, especializado na execução? Deveria devolver, o procedimento correto, devolver ao juiz da comarca, o deprecante do Rio de Janeiro? A questão era simples, fundava-se numa regra da itinerância da carta precatória. Itinerância quer dizer algo que está andando e que deve ser cumprido onde for necessário o seu cumprimento. Se estiver endereçado ao juiz da comarca de execução e não da falências e concordatas, o juiz da comarca de São Paulo, da especializada na execução, deve remeter automaticamente ao juiz da falência de concordata para cumprir o ato. Princípio da instrumentalidade das formas, porque a forma não é o mais importante, e sim a finalidade. Segundo, a regra, um regramento. Os concursos agora estão falando em regramento, cuidado. Um regramento da itinerância das cartas. As cartas são itinerantes. Elas podem ser abertas para verificar, para verificação dos seus requisitos e principalmente da sua finalidade, celeridade do processo. Não se devolve carta precatória, exceto nos casos estritos que a lei prevê. Carta de ordem, quando emanar de jurisdição superior. O tribunal remete uma carta ao juiz para cumprir determinada ação, determinado ato processual. Isso não vem em forma de pedido, vem em forma de ordem, porque é uma autoridade superior, de jurisdição superior. Embora o juiz tenha independência funcional, administrativa, ele, hierarquicamente, nisso nós podemos falar que no processo, ele tem que cumprir, tem o dever de cumprir. Então, nesse caso, ele vai cumprir essa carta de ordem, e essa carta vai vir, como o nome está dizendo, é uma ordem de cumprimento. Carta rogatória. A carta rogatória tem um diferencial. Ela é um ato de colaboração, por quê? Porque ela envolve a soberania de cada Estado. Se o juiz de direito de Ponta Porã, por exemplo, da comarca de Ponta Porã, faz divisa, diferença de uma rua com uma comarca do Paraguai, um outro Estado. Se ele, porventura, quer a prática de um ato, não vai ser por intermédio de carta precatória, mas de carta rogatória. Agora um OBS aí. O país, o Paraguai, ele tem a soberania reconhecida. Então o juiz do Paraguai pode ou não cumprir, ele não está obrigado a cumprir.
No Brasil, nós vamos cair no exequatur, ou na execuibilidade das cartas. Se ela vem de um país, de um estado estrangeiro, ela vai ter que ter a execuibilidade, ou exequatur, palavra de origem latina, exequatur, que nada mais é que essa permissão de execução, é uma permissão para que se execute um determinado ato. Agora, cuidado, seu código eu tenho certeza, falo com convicção, ele não está devidamente atualizado. Por quê? Lá no artigo 211 do seu código, ele ainda vai estar falando em regimento interno do Supremo. A matéria por força da emenda constitucional 45, artigo 105 artigo 105, inciso 1º, letra L, da Constituição Federal, determinou, modificou a competência, atribuindo essa competência do exequatur, da execuibilidade das cartas, ao STJ. E você numa prova de segunda fase, se bater o olho na pressa lá, você vai se deparar com o artigo 211 do CPC, que vai levar você a pensar, a imaginar que é competência do Supremo. Não é competência do Supremo. Então você, nesse momento, por favor, abra seu Código de Processo Civil. No artigo 211, risque ou faça um grifo de vermelho para você, na prova, lembrar dessa situação. Você precisa estar naquele momento, lembrar que a competência por força da emenda constitucional 45 agora é do STJ e não do STF. Guarde isso, faça essa alteração, por favor, porque você é nota 10. Se você errar essa questão, você vai perder esse ponto. E por uma questão muito simples, questão aí de falta de atualização das próprias editoras. Ok, comarcas contíguas e metrópoles. Isso é um fenômeno das grandes cidades. Cidade como São Paulo, tem várias cidades circunvizinhas, o ABC paulista. Rio de Janeiro, a capital, Rio de Janeiro, também tem diversas cidades circunvizinhas. Agora você imagine a seguinte situação. Um oficial de justiça começa a fazer um sequestro de bens ou uma busca e apreensão de um menor, sai da cidade de São Paulo, cai, por exemplo, em Diadema, para o serviço. Ele diz, olha, minha comarca, eu sirvo na comarca de São Paulo. Sinto muito, espeça-se, vou informar, fazer uma certidão que a pessoa está em Diadema, uma metrópole, está dentro daquela região metropolitana, informar ao juiz, devolver o mandado para que o juiz peça uma carta precatória para Diadema cumprir esse mandado. Ora, não tem nenhum sentido, não tem o menor sentido isso. Fere as regras do princípio da efetividade do processo, fere a regra do princípio da celeridade processual, e assim por diante. São diversas regras que é uma incongruência total. Qual o procedimento? O Código de Processo Civil, nessa hipótese, permite que o oficial de justiça ou qualquer auxiliar da justiça ultrapasse o limite da sua comarca. Então veja, a regra é que o auxiliar da justiça ou os atos processuais sejam praticados naquela comarca. Comarca diversa tem que expedir carta, pedir solicitação, fazer o pedido para que alguém cumpra. Exceto nessas situações, regiões metropolitanas. Nós temos outro exemplo, Cuiabá, a capital Cuiabá e a cidade de Várzea Grande. São cidades que se distanciam por uma ponte, são ligadas por pontes. Imagine a seguinte situação, o oficial de justiça perseguindo a pessoa que está levando um menor para outra cidade, quando chegar no meio da ponte ele parar e dizer, olha, aqui eu não posso ir, vamos voltar e solicitar que o juiz peça a carta precatória. Nunca mais essa medida cautelar vai ser solucionada, vai ser cumprida. Correto? Por força disso, exceção à regra de que os atos devem ser praticados na comarca é essa possibilidade de comarcas contíguas e regiões metropolitanas ser cumpridos normalmente, sem problema nenhum. Ok? Muito bem.